Boa tarde a todos. É a segunda vez que eu venho nessa casa. Algumas pessoas eu já me recordo, já lembraram de mim. Fico muito contente e só lembrando, é a minha cor predileta. Ainda bem de onde que está registrada. A minha cor predileta é amarelo, então eu não posso estar me contradizendo no futuro, tá certo? Parabéns pela estrutura que vocês têm, é uma casa muito aconchegante. Eu fico muito contente de estar novamente com vocês aqui. E quem me conhece, quem viu da primeira vez, sabe que eu não sou um cara convencional, que eu não vou ficar aqui reto, falando, como uma peça de teatro, um monólogo. Eu trouxe um desafio para vocês. Tem 3 bombons ouros brancos aqui, eu não posso comer, obviamente, a minha cota já foi no fim de semana, faz parte de um desafio. Mas vamos lá, de onde vem esse desafio? Tem aqui um livro, Estante da Vida, psicografia de Chico Xavier, por Humberto de Campos, que traz crônicas muito importantes, que tem tudo a ver com o nosso estilo de vida, com a nossa vida na atualidade. E são essas reflexões que a gente vai fazer hoje. E onde é que está o desafio, Alessandro? O desafio começa no seguinte: nesse capítulo, Perto de Deus, uma mulher está prestes a reencarnar. E ela diz ao seu mentor, que está fazendo um planejamento reencarnatório, que ela, por ter fracassado em várias existências, ela explica a ele que cansou dos prazeres envenenados da vida, que estava completamente desiludida das posses que ela teve na terra sem sentido. Os títulos que não serviram para nada. E ela diz ao mentor, o que era muito importante para ela, que ela queria agora, na próxima encarnação, algo muito útil. Uma tarefa, uma missão muito significativa, que deixasse ela mais perto de Deus. Uma tarefa, uma missão, que a conectasse mais diretamente a Deus. E aí começa o desafio dos bombons. Eu trouxe 3, porque eu acredito que vocês, acho que de primeiro momento é difícil de acertarem. Que desafio é esse que conecta a Deus mais do que qualquer outro? Vocês têm ideia? Alguém quer falar alguma coisa? Um de cada vez. Não, uma tarefa sim, pode ser uma profissão, pode ser uma área de atuação, mas que te coloque em uma existência, um propósito, que te colocasse diretamente conectada a Deus. Essa é mais difícil. Eu vou dar uma pista, mas também acredito que continua sendo desafiador. Alguém tem uma sugestão? Depois vem a pista, obviamente, aí facilita. Ninguém? Estão todas com interrogação na cabeça e sorriso nos dentes, imaginando, eu não vou conseguir ganhar esse bombom. Muito bem, vou dar uma pista. De alguma forma, não dá para cravar, mas tem 99,9% de chances de todos nós, seja nessa existência ou em outra, passamos por essa missão de conexão com Deus, que nenhuma outra é tão eficaz, nenhuma outra nos liga tanto. E aí vocês devem estar se perguntando, o que esse cara está trazendo para a gente? E continua sendo difícil? Tá? E o mentor diz a ela, no texto, você terá realmente aquilo que aspira. O plano espiritual vai te conceder essa missão. Eu vou ler o que o mentor disse e vou perguntar novamente para vocês. Vai ficar mais fácil.
O mentor diz a ela: nesta missão, amarás com todas as fibras de teu espírito, mas ninguém conhecerá, nem te avaliará as reservas de ternura. Viverás abençoando e servindo, qual se carregasses no próprio peito a suprema felicidade e o desespero supremo. Nunca te fartarás de dar, e os que te cercarem jamais se fartarão de exigir. E a mulher pergunta: que mais? Dar-te-ão no mundo um nome bendito, como se faz com o Pai Celestial. Contudo, qual se faz igualmente até hoje na terra com o Todo Misericordioso, reclamar-se-á tudo de ti, sem que se te dê coisa alguma. Embora detendo o direito de fulgir à luz do primeiro lugar nas assembleias humanas, estarás na sombra do último. Nutrirás as criaturas queridas com a essência do próprio sangue. No entanto, serás apartada geralmente de todas elas. Como se o mundo esmerasse em te apunhalar o coração. Muitas vezes serás obrigada a sorrir, engolindo as próprias lágrimas, e conhecerás a verdade, com a obrigação de respeitar a mentira. Conquanto venhas a residir no regozijo oculto da vizinhança de Deus, respirarás no fogo invisível do sofrimento. Espiritualmente, viverás mais perto de Deus, e em razão disso terás por dever agir com o ilimitado amor com que Deus ama. Facilitei a vida de vocês? Maria era o quê? Ser mãe. Tem mais dois aqui para quem quiser, senão o Johnny e o Antônio vão pegar. Gente, ser mãe, como eu falei, em algum momento, em alguma existência, com certeza nós passamos por isso. E por que essa é a tarefa que mais conecta a Deus? Chico Xavier foi perguntado sobre a maternidade. O que é a maternidade, Chico? Ele diz: é um segredo muito bem guardado entre a mulher e Deus. Outro indício: avós ou mamães, quando levavam os seus filhos pequenos no jardim da infância, chegavam para a professora ou para a tia que recebia e falavam, ou já ouviram: olha, zela bem por essa criança, porque é o meu tesouro, é o que eu tenho de mais valioso. Já ouviram essa expressão? Emmanuel também explica sobre o amor, dizendo que nós não sabemos aqui na Terra a essência dessa palavra. Porém, se quisermos ter uma noção, o mais próximo do verdadeiro amor é o amor de quem? De mãe. Ou seja, temos argumentos de sobra para entender o porquê ser mãe é muito, mas muito significativo. Faz sentido para vocês? Bom, por que isso é muito importante? Deus então está entregando um espírito como filho de vocês, que vocês também chamam de filho, mas é filho de Deus. O que vocês acham que Deus está esperando de uma mãe? Que ela entregue o celular ao filho e ela vai viver a vida dela e fica tudo certo, o que infelizmente é o que muitas vezes acontece? Deus está entregando aquilo que é valiosíssimo para ele, para que as mães aperfeiçoem, lapidem. Porque esta criatura amada e desejada tem muitas imperfeições. Modelar esse caráter. Gente, até os 7 anos,
No livro Missionários da Luz, os instrutores explicam para nós. Até os 7 anos, a reencarnação não se completou. O espírito está mais do outro lado. O que significa isso? Que ele está mais propenso a absorver as orientações, os ensinamentos e principalmente os exemplos que vocês vão passar. E existe algum critério? Como é que a mãe deve fazer então? Primeiro, observar esse filho. Ele não está ali para você e apenas para as festas viver a sua vida. Você tem que educar ele. Observar. Segundo, discernir o que está acontecendo e como eu posso fazer para ajudar ele nos desafios da vida. E terceiro, agir. Pôr em prática isso. Porque, gente, aquilo que eu falei aqui brincando no início, infelizmente acontece. Vou fazer uma pergunta para vocês. O final de um filme ou de uma novela, normalmente, não em 100% das vezes, como é que termina? Vocês sabem? O final de um filme, de uma novela, de uma série na Netflix, na Prime Video, acontece com o casamento, a moça engravida, tem o filho e aí acabou, né? Não é assim, gente, na maioria dos casos. Aí a pessoa pensa, tive meu filho, mostrei para a sociedade, já casei, era o que se esperava de mim, isso é sinônimo de felicidade, vou tocar a minha vida, e é isso aí. Agora meu filho está com o celular, está com o computador, está com quem quiser, não me importa, deixa eu levar a minha vida. O que eu estou dizendo não acontece? Eu estou falando algo de outro planeta? Não. Totalmente atual. Então, como é que a gente deve fazer para aperfeiçoar o caráter intelecto-moral desta criança, desse espírito filho de Deus? E, consequentemente, nós estamos ali tutelando temporariamente. Vamos lá. Responsabilidade. Como é que eu posso observar nessa criança se ela tem traços de responsabilidade ou se eu preciso agir? Sabe aquela criança que ela usa os brinquedinhos? Na minha época era Playmobil, acho que muita gente aqui nem sabe o que é Playmobil. Ou tinha os brinquedos da Lego, né, Johnny? Montava tudo e a mãe falou, guarda na caixinha. E a criança brincava e guardava tudo direitinho. Você começa a observar traços do quê? De responsabilidade. De repente, eu não preciso me preocupar com a criança nesse sentido. Ou o material escolar, ela chegou da escola com a lancheirinha, coisa e tal, e guardou no lugar que a mãe pediu. Está demonstrando responsabilidade. Outro item que eu preciso ver, honestidade e senso de justiça. Como é que vai observar isso, Alessandro? Aquela criança que faz algo errado e não está satisfeita, ela não se sente bem com isso. Ela acaba contando a verdade. Ou então ela vê um amiguinho apanhar do outro, o outro é maior, está batendo, ele fica indignado com aquilo. Ele vai chamar ajuda, isso significa que ele tem um senso de justiça apurado, que ele gosta de agir, mas para o bem. E espontaneidade e leveza. Gente, uma criança não pode ficar constantemente triste, deprimida. Ela precisa ter infância, com leveza. Tem momentos que todos nós de uma criança vai ficar emburrada, chateada? Claro que tem, mas isso não pode se tornar algo frequente e constante. Senão tem algum problema. Eu preciso ficar, eu, mãe, tenho que estar atento a isso. Sofrimento duradouro em uma criança não é um bom sinal. E
resiliência e persistência. Sabe aquela criança que você ensinou ela a amarrar o tênis, Johnny? Você ensinou, ela tenta, aprendeu, não consegue, larga de mão. Pede para a mãe arrumar. Isso não é amarrar, isso não é um bom sinal. Isso não é uma coisa legal. Ou então um brinquedo que ela ganhou tem que montar. Na minha época a gente tinha os autoramas. Lembra disso, Antônio? Autorama. A gente tinha que montar a pista. Não era assim no videogame. E se eu não montar, eu não vou brincar. E se você começa a perceber esses traços na criança, mostra que ela é persistente, mostra que ela tem alguma resiliência, e é bom para você, não precisa agir nessa área. E outro que eu acho muito importante, gente, curiosidade. Desenvolver o intelecto através do aprendizado. Por exemplo, a grande chave das coisas na vida está numa palavra que a gente às vezes não usa e deveria usar bastante. Já ouviram falar no porquê? Por quê? Como isso acontece? Instruam as crianças, estimulem elas a perguntar. Vai fazer isso? Se a criança perguntar naturalmente, ótimo. Por que eu estou fazendo isso, mãe? Ela precisa desenvolver um sentido lógico, senão ela pega o celular, vê aqueles nossos irmãos que mostram cada pérola no TikTok, dancinhas no YouTube, e se torna, gente, no futuro, uma pessoa com sérios problemas. Eu preciso ter senso crítico para tudo. Uma forma de se fazer isso é a criança começar a ler um livro também não, porque ela é muito pequena, a menos que ela tenha esse pendor. Mas se você entregar ela um gibi da Mônica, da Turma da Mônica, que tem sempre uma essência moral, entrega a criança a ler e você pergunta, como é a história? O que ela te ensinou? Você está desenvolvendo o lado intelectual dela. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Dando consultoria, eu tenho que contratar pessoas. Esse sentimento não é só meu. Claro que não se pode generalizar. Mas pessoas que a gente vai contratar em uma faixa etária mais baixa, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, têm sérias dificuldades de ler um texto, de te explicar o que acontece ou o que diz aquilo. Essas pessoas vão se formar como advogados, como médicos, e se a gente cair na rua, Johnny, quem vai abrir o nosso peito? São elas. E você não vai estar acordado para perguntar algumas coisas para eles. Isso é muito sério. E a empatia e bondade? Ah, bondade. Eu costumo dizer que quando o coração é bom, tudo fica mais fácil, gente. Nós temos opiniões diferentes sobre tudo, isso é natural. Mas quando o coração é bom, permite uma conversa, permite concessões, permite refazer as suas análises e posições. Bondade. Quando você vê aquela criança, o amiguinho caiu de bicicleta, deu aquele tombo, se ralou todo. A princípio, vamos falar a verdade, a gente olha, se é um amigo próximo, a gente começa a dar risada dele. Mas aí a gente vê que ele está chorando, o amiguinho, a mão está ralada, quebrou o nariz, está saindo sangue. Gente, já deu a risadinha, tudo bem, agora vai lá, vai acudir o amiguinho. Ou viu que um amigo está muito triste, se você percebe que o teu filho ou o teu neto, vai lá conversar com ele, olha, o que eu posso te ajudar? Trouxe um chocolate aqui para você. Não é uma coisa bacana a gente perceber que o nosso filho, o nosso neto, tem essa inclinação? Porque se a gente não tomar cuidado com isso, eu não sei se vocês conhecem o palestrante, escritor, médium, o José Carlos de Luca. Muito bom, né? O De Luca, ele conta uma situação que é de um pai, mas poderia ser de uma mãe,
que chegou no centro dele para conversar com ele desesperado, porque o seu filho tinha caído no mundo das drogas. Ele não sabia o que fazer. Ele tinha descoberto aquilo. E o De Luca perguntou para ele, com quem ele está andando, você sabe? E o pai falou, não sei. Ele trabalha? E o pai disse, desconheço, há algum tempo atrás ele estava, mas hoje eu não tenho nem ideia. Ele estuda? E o pai falou, hoje não sei nada sobre isso, sei que há algum tempo ele fazia faculdade. Como é que depois de tanto tempo com um filho, você não sabe coisas básicas, absolutamente nada? Mas eu posso estar convivendo com ele e ele entrar no mundo das drogas, ou seja, qual for. Pode sim, mas faça a sua parte. Será que a gente não tem tempo para tomar café com o filho? Almoçar para saber o que ele pensa? O que ele faz? O que ele está construindo? Quais são as suas ambições, as suas aspirações? E aquela mãe que mima? Será que isso é amor? Eu mimar demais o meu filho? Dizer sempre sim para ele? Fica tranquilo, filho, você tudo pode. Você, de certa forma, é superior aos outros. Mamãe vai te ajudar. Mamãe vai fazer. Vocês acham que esse é o caminho certo para educar? Existem dados que vocês desconhecem, vocês têm ideia, eu já fui professor de faculdade, eu posso dizer, de adolescentes que querem se suicidar ou tentam nas faculdades e obviamente não vem para vocês, nem deve vir, porque tomam o não da namorada. Não estão acostumados com a negativa. Gente, a vida vai dizer muito não para a gente. Nós não somos bons em tudo, nós não somos os melhores, a gente não vai vencer sempre, pelo contrário, vamos fracassar, errar, perder, diversas vezes, e eu preciso saber lidar com isso. Esse é um desserviço tremendo que uma mãe presta a Deus, já que ela quer conectar, é o pior dos serviços que ela pode estar fazendo. E aí eu vou lembrar vocês do livro também Missionários da Luz. É uma leitura muito interessante, tá, gente? No capítulo 12, a Anacleta, não sei se vocês já estudaram esse livro, a Anacleta foi um espírito que teve uma encarnação digna. Ela não fez nada de muito errado, mas ela mimou demais os 4 filhos. Gente, ela não matou, ela não roubou, ela foi um espírito que teve uma boa encarnação, dentro da média. Mas ela mimou os filhos. Embora o seu marido, um homem de posses, um empresário, quisesse educá-los com maior rigor, ela não deixava. Sabem qual é a consequência disso, na próxima existência? Anacleta vem para a Terra, ela demora 30 anos para reunir os filhos mimados, no umbral, que se perderam no álcool, nas drogas, no sexo desregrados, em todas as paixões. Ela demora 30 anos para unir eles e elabora uma nova encarnação no qual ela fica viúva muito cedo, ela vai ser muito pobre. Dos 4 filhos, 3 vão vir com problemas físicos, deficientes, e uma das filhas, que será o seu braço direito, vem com limitações físicas. A Anacleta apenas mimou os filhos, não fez nada de tão pesado. Você está dizendo então, Alessandro, que a mãe tem que dizer não para o filho? Sim. De novo, olhando para a câmera. Sim.
Faz parte do processo de educação, de progresso. Dizer não. Já pensou se os nossos filhos, ou nós mesmos, vamos fazer uma analogia, Deus é nosso Pai. Já pensou se a gente pede tudo para Deus e Ele consente tudo? Eu, por exemplo, ia pedir para acordar meio-dia todos os dias. Eu detesto acordar cedo. Gente, eu odeio com todas as forças da minha alma. Eu ia querer ter uma conta bancária abastada, não trabalhar para ninguém. Não ia ser um cara mau, mas eu queria essas facilidades. E o meu progresso? Eu não tenho desafio, eu não tenho dificuldade, eu não tenho nenhuma expiação para passar, absolutamente, eu venho para cá com tudo ao meu bel prazer. Eu ia realizar um sonho, já que eu estou pedindo tudo para ele está consentindo, eu quero ser um grande piloto de Fórmula 1, eu sou um piloto frustrado. Ele de repente ia falar, tudo bem, ok, está certo isso? Então não, que fique registrado na câmera, não, faz parte do processo. Os pais precisam fazer isso. Caso contrário, a gente arca com as consequências. Eu me lembro que eu morei em Pindamonhangaba em 1979. Eu tinha 6 para 7 anos. E no interior, uma infância muito gostosa. Pipa, peão, bola o tempo todo. Você também? Uma infância muito gostosa. E carrinho de rolimã. Você fala para um moleque hoje que é um carrinho de rolimã, ele nem imagina, ele vai olhar no Google, né? Um piloto de Fórmula 1 frustrado tem que ter pilotado e projetado, Antônio, um carrinho de rolimã. E o que acontece? Além dessas brincadeiras, existia também o que no interior? O estilingue. Um estilingue. Confeccionei, bonito, bacana. Mas os passarinhos estavam tranquilos, que a minha mira era muito ruim. Mas eu queria adestrar a minha mira, testar. E tinha um amigo, Epaminondas o nome dele. O nome de menino do interior, Epaminondas. Vocês não vão, obviamente, colocar o nome nos filhos de vocês, nem netos, né? Epaminondas. E aí o Epaminondas, atrás da casa dele, tinha um limoeiro. Esse limoeiro tinha ali uma colmeia. Eu, espertão, chamei o Epaminondas, minha mãe já tinha me advertido diversas vezes, você vai tomar picada de abelha. Dói. Mas eu falei, aonde que é a abelha? Numa distância, onde está a camisa do Brasil ali sua, então, está lá a distância, eu acerto, aprimoro a minha mira, e se a abelha vier, eu saio correndo, ela não vai me pegar nunca. O Epaminondas falou para mim, ela vai pegar a gente, bem do interior, ela vai pegar a gente, Ale, vai nada. Fui lá eu, Johnny, mirei na primeira, eu era ruim de mira, mas ali eu acertei na primeira. Gente, aquele enxame veio atrás, eu gordinho, branco, o sol batendo no interior, queimando, e as abelhas me picando no pescoço, na barriga, eu estava sem camisa em tudo quanto é lugar. Cheguei para minha mãe, mãe, olha o que aquelas desgraçadas fizeram, bandidas, eu não merecia isso. Minha mãe olhando sério para minha cara, não movia um músculo, eu imaginando que ela fosse tirar os ferrões e passar pomada. Ela falou, se vira, a pomada está ali, eu te avisei o que ia acontecer. Gente, eu com 6, 7 anos, minha mãe me protegia, e naquele momento, ela me deixou à deriva. Eu arquei com as consequências. Ela pediu tanto, mas eu fui lá. Então, gente, o não, ele precisa ser falado. Agora, os bons exemplos
A gente absorve. Procurem na tela mental de vocês, no histórico, alguns exemplos que a mãe de vocês deu e que vocês absorveram. Eu tenho muitos. Minha mãe era como nós, tinha virtudes e também imperfeições. Mas é o que eu falei, tinha um bom coração. Para vocês terem uma ideia, as nossas irmãs que limpam as ruas, as margaridas, 6h30, 7h da manhã, que a população não dá nem bom dia para elas, passa direto, e elas estão ali já suando já aqui. A minha mãe pegava um jarro d'água gelada, colocava ali, Antônio, no muro, fazia um cafezinho para elas na cafeteira, preparava um pãozinho com manteiga para cada uma delas, ia para o quintal da casa e batia papo com elas. Qual era a mensagem que a minha mãe estava passando para a gente? De solidariedade, de caridade. Não era uma coisa forçada, ela gostava de fazer aquilo. Era um prazer para ela, ela nem sabia que a gente estava vendo aquilo e pensando, que coisa bacana. Agora, vai chegar um momento que todos nós vamos passar, alguns, porque os filhos podem ir primeiro em alguns casos, mas na maioria das vezes, a ordem natural são os pais, as mães irem primeiro. Essa é a ordem natural. E vamos passar por isso. Qual é o sentimento que a gente tem que ter? Revolta? Frustração? Se nós sabemos que o espírito não morre, por que não pensar na gratidão? Eu não estou dizendo que a gente não deve ficar tristes, pelo amor de Deus, e saudosos, de forma alguma. Mas o meu direcionamento tem que ser de gratidão em primeiro. Obrigado por Deus ter me dado o convívio de alguns anos, de algumas décadas, com uma pessoa tão especial. Mesmo estando tristes, é natural, mas depois que passar aquela tristeza aguda, gratidão. Segundo, que a nossa mãe esteja bem, feliz, continuando a sua trajetória. Faz sentido isso, gente? Tem algo que acontece com todos nós, tá? Com a maioria de nós, quando a possibilidade, quando é possível, quando os nossos entes queridos partem, em desdobramento do sono, frequentemente nós estamos com eles. Se for permitido, se ambas as partes tiverem condição. Estamos lá, não lembramos. Nós não temos equipamento físico para viver esses dois momentos de vida, para ter lucidez. Eu, graças a Deus, não sou um médium ostensivo. Quando eu falo médium ostensivo, é aquele que tem evidência, audiência. Não, eu sou intuitivo como todos nós. Mas eu tive a felicidade de estar com ela, de lembrar esse momento, e foi muito bom. Eu me recordo claramente que a conversa que nós tivemos, eu não lembro de nada. Eu não me recordo. O que claramente está na minha mente é a despedida, eu abraçando ela fofinha, com o cabelo pretinho, remoçada, baixinha, e eu dizendo para ela o quanto você era querida, você é, aliás, porque ela sabia disso. Sempre foi muito querida. E eu me lembro que, quando eu levantei a cabeça nessa despedida, para visualizar o cenário, eu vi que era uma espécie de um galpão, um grande galpão, uma distribuidora
eu não sei se de alimentos, eu não sei que tipo de produto ou serviço, porque a gente trabalha do outro lado, a vida segue. Mas tudo muito organizado, tudo muito limpo, ela estava muito bem. Então foi muito prazeroso. Lembrando, não foi um privilégio, todos nós temos esse encontro. Eu apenas tive a graça de lembrar claramente. Agora, como você tem certeza disso, Alessandro? Sempre, gente, até fica aqui uma dica e um conceito. Toda e qualquer comunicação com o plano espiritual que a gente venha a ter, tem que ser submetida ao crivo da razão. Sempre. Então eu procurei, será que foi alguma coisa da minha cabeça? Falei, vamos lá, vamos ver se foi. Tinha passado 3 anos que a minha mãe tinha desencarnado. Eu não estava pensando nela, porque poderia ser uma autossugestão da minha parte. Segundo item, o interfone de casa tocava desesperado. E eu, ao tocar do celular, ao primeiro toque do celular, eu já acordo. Eu detesto acordar cedo, mas não significa que eu não acorde, gente. Eu acordo, e rápido. E naquele dia o interfone de casa tocava, e eu não acordei. Minha esposa teve que me acordar. Terceiro, eu acordei chorando. Nos meus 52 anos, eu nunca acordei com a cara inchada de choro. As lágrimas escorriam. Isso nunca aconteceu. E quarto, quando eu levanto a cabeça para me despedir, eu noto que as paredes daquele galpão eram pintadas de cinza. E quando se fala em plano espiritual, a gente pensa num verdinho, num amarelinho, num azulzinho, são as cores que vêm à cabeça. E aí eu liguei para minha irmã é médium ostensiva. Liguei para ela não me falou esse detalhe, ela tinha já estado com a minha mãe. Liguei, oi, tudo bem? Tudo bem. Você teve com a mãe, lembra que você comentou? Eu falei, tive. Você lembra da cor da parede? Eu não tinha comentado e nem ela falado comigo sobre isso. Você lembra da cor da parede lá do galpão que você viu a mãe? Ela falou, lembro sim, Sandro. Na família não é Alessandro, é Sandro. Lembro sim, Sandro. Era cinza. Falei, tá, então a partir de hoje eu também posso me considerar alguém que partilhou alguns momentos com a mãe. Ela começa a chorar, meu Deus do céu, que coisa linda também. Então, eu submeti ao crivo da razão, embora todo o sentimento demonstrasse, depois, avaliando, eu estive com ela. E é muito gostoso. E para terminar, vamos ficar com os dizeres da Mayra Rocha. Vocês conhecem a Mayra Rocha, uma psicógrafa de Brasília? Conhece? Fez assim? Eu aconselho vocês olharem no YouTube, psicografia da Mayra Rocha em Franca. Tem riqueza de detalhes, é muito rico a psicografia dela. E ela deixa uma frase, uma reflexão que é muito bacana para a gente. Ela diz assim, será que Deus, soberanamente bom e justo, causa primária de todas as coisas, onipotente, onisciente, nosso Pai que nos ama, vai colocar uma criatura tão especial para nos amar, para que a gente a ame, e em determinado momento, violentamente, abruptamente, vai tirar essa criatura da gente, para que nunca mais tenhamos nenhum contato com ela? Vocês acham que Deus seria capaz de fazer tamanha maldade com a gente? Portanto, gente, essas criaturas tão especiais que estão conectadas a Deus, quando elas partem para o outro lado, continuam pensando na gente, continuam estando perto, e é apenas um até logo. Apenas
apenas um até logo. Daqui a pouco a gente se vê. Obrigado, gente.